Vocês pediram e cá está. Esse perfume que, assim, vocês já viram na thumb, mas tem algo muito intrigante nele que, para uma pessoa que não é fã de figo, ou até mesmo do doce de figo, no momento que ela conhece esse perfume, ela pode continuar não gostando do doce. Mas a sua percepção do cheiro, com certeza, vai mudar. E aqui também tem uma nota que, de toda a perfumaria, é muito enigmática. Muito enigmática. 195 antes de Cristo. É esse perfume desta amostra oficial da casa Ágato, que a resenha de hoje vai mudar. E aqui, pessoal, aqui é diferente. Quando eu borrifei esse perfume, muita coisa mudou. E vem assistir, vem, só vem, vai. Pessoal, tudo bem com vocês? O último vídeo, né? Fala sério. Eu tô com o Discovery Kit aqui. Rosso Pompeano deu o que falar. Sim, ele é melhor que o Pegasus. Sem enrolação, ele é melhor que o Pegasus. Mas se inscreva no canal, ative o sininho. Tudo que vocês precisam tá na descrição. Aqui é o canal mais completo e algo que eu preciso de compartilhar com vocês. Chegamos à marca de 2.300 pessoas que decidiram que e se permitiram também que a perfumaria de nicho, tá? Não é simplesmente um perfume que você vem, borrifa e tá pronto. Não. Que esse canal, diferente de qualquer um, vai falar a verdade, as porcarias que existem no Brasil, no mercado brasileiro, do mundo também, e sem puxação de saco, sem mentiras. Então, vamos à resenha desse maravilhoso perfume que eu provavelmente terei o frasco, tá? Esse já é o meu voto. No último vídeo eu falei que o Rosso Pompeano teria o frasco fracionado, porque é um perfume um pouco mais difícil. É um perfume mais doce, essa amêndoas não é o estilo de perfume que eu gosto. Mas aqui em 195 é um perfume que eu gostei. Vale a pena ter o frasco. E no momento de 2019, quando ele foi lançado, tá? Estou com as informações aqui no iPad. Eu não dava atenção para essa casa. Eu era muito ignorante. E me lasquei. Tá? Sendo bem sincero, eu me lasquei em não ter dado atenção a Ágato. As notas de topo desse perfume realmente me fez proporcionar, me fez ter uma viagem olfativa para algo verde. Assim como eu fui numa vinícola há poucos meses atrás, eu estive em uma vinícola em uma época que estava bem assim, estava chuvoso, é raro, né, chover aqui na região onde eu moro, só que me fez lembrar ela. Esse perfume não tem nota de uva, não tem nota de vinho, mas o simples cheiro das parreiras de uva úmidas me fez lembrar este perfume. A sua abertura com folha de figo, hortelã, limão, a nota que não me deixou quieto, que ela me deixou ansioso, me deixou agoniado, que é a nota de romã e a bergamota. Pessoal, a nota de... Para quem conhece a fruta, tá? A fruta romã, uma fruta bonitinha, redondinha,
ela tem o biquinho dela como se fosse uma coroa, bem bonitinho. Só que a fruta em si é na hora que você parte ela ao meio e tem como se fosse grãos envoltos de como se fosse uma película, né? Que é onde tem o suco vermelho, às vezes meio rosado. E quando você pega um romã, não é uma fruta doce. As frutas, por exemplo, igual o próprio figo. O romã é uma fruta ácida, tá? Com aspecto que chega até dar aquele amargo na boca e que amarra o paladar. Ele faz isso. E essa abertura verde, ácida, muito ácida, dá eu acho que assim, o segredo da fragrância. Porque essa abertura ácida, com uma nota que ele tem na sua base, que é a nota de couro, dá um aspecto coriáceo. João, o que é um aspecto coriáceo? Pessoal, tem a ver com couro, tá? Grosseiro. Mas não quer dizer que é um perfume desequilibrado. Longe disso. É um perfume tão sofisticado, chega até a ser contraditório, mas é um perfume tão sofisticado, tão requintado, tão único, tá? Este perfume é único, que é esplêndido. No momento que ele vai evoluindo, entra a parte doce, a parte do figo, do figo mesmo. Cardamomo e jasmim, essas são as suas notas no coração. Como eu disse no início desse vídeo, o doce de figo não é um doce que me agrada. É um doce da geração passada, né, das gerações passadas, que consumiam com maior frequência. Hoje, dificilmente você consegue encontrar, tá? Claro que, por isso, ele se tornou um doce, digamos assim, um pouco mais de patamar elevado, só que é um doce barato de se fazer, tá? Não é difícil, não é caro para se fazer. O cardamomo e o jasmim no seu coração, vou ser bem sincero, não percebo. Apenas a doçura do figo. E que figo? Eu detesto a fruta, mas a doçura dele aqui, aí muda. E muda muito. Porque no momento que ele abre ácido e começa a ficar doce, esse perfume fica magnífico. Magnífico. As suas notas de base são fortes. São muito fortes. Chá preto, cedro, incenso, cashmere, oud, patchouli, styrax ou styrax e o couro. E que couro! Não é um perfume que tem a nota de couro como evidente. Longe disso. É um perfume verde, especiado, muito bem amadeirado, com muita qualidade, com algo que eu não imaginava. Como que pode uma fruta tão doce se equilibrar tão bem com uma base forte, áspera, grosseira como essa? Como que isso pode? Esse perfume é poesia. Esse perfume é, querendo ou não, uma construção digna de se ter na sua coleção. Não vejo mulheres vestindo essa fragrância em hipótese alguma. É um perfume masculino. É, sim. Ele é tão terroso, tão herbal, que sempre que eu posso estar revistando ele, eu venho e o cheiro. Ele vicia.
Mas ele vicia devido à tamanha qualidade que Maurizio Ceriza trabalhou neste perfume. Eu tenho certeza que aqui ele deve ter tido uma inspiração incrível, incrível mesmo. E ele falou, esse perfume está tão bom, eu acho que eu vou melhorá-lo ainda mais. Vou colocar essa nota de chá. Aí onde ele ficou verde, terroso, amadeirado, especiado. É uma joia da perfumaria de nicho. É incrível. Não vou falar da inspiração deste perfume, porque senão essa resenha vai bater 20 minutos fácil, porque eu gostei tanto desse perfume, que eu tô gostando tanto de falar isso para vocês, sem roteiro nenhum, apenas a página da própria Ágato aqui, que eu preciso ser breve e objetivo. O patchouli desse perfume combina com a sua abertura. O figo do seu coração combina com a sua base de couro e sândalo. É um dos melhores perfumes que eu já pude sentir. É um dos frascos mais belos que eu já vi. O seu desempenho, se você preza isso, se prepara. Porque ele fixa muito, ele projeta de um jeito que não faz sentido ele projetar, porque essa construção olfativa dele é para ser um perfume mais rente à pele, mais próximo, só que ele projeta. O rastro dele é um rastro muito satisfatório e não deveria ser um rastro quase que inexistente ou muito íntimo pela construção desse perfume. Que vale a pena, no mínimo, a sua curiosidade. A sua curiosidade vale. No momento que você sentir esse perfume, vem aqui nesse vídeo, comenta o que você achou. Se alguma coisa que eu disse aqui é mentira, eu tenho certeza que não é. Claro, é a minha opinião. A sua pode ser que você acha que o jasmim em junção ao cardamomo toma completamente esse perfume. Mas acho que vai ser difícil. É um perfume complexo, único, digno de uma pessoa com uma personalidade marcante. É uma fragrância assinatura, tem sim uma versatilidade aceitável. Apenas compre uma amostra. Não é um perfume barato, afinal, aqui é um canal que, modéstia à parte, nós estamos trabalhando no topo, tá bem? Então, aproveite esta joia e tá aqui. Vocês, como inscritos, vocês pedem e eu sempre busco trazer. E ainda temos 4 perfumes para resenhar. Giardino di Ercole, Castiamante, Fauno e Sileno. Deixa aqui no comentário qual é o próximo que você quer. Lembrando que estou tendo que aumentar a minha frequência de vídeos para, querendo ou não, adiantar o conteúdo que eu tenho, porque eu tenho esse Discovery Kit, eu tenho Tomavit, eu tenho The Spirit of Dubai Second Generation, tenho outros perfumes que chegaram da minha coleção, tenho joias antigas da Guerlain, tenho toda a coleção masculina da Penhaligon's. Então, pessoal, aproveitem, sem nenhuma moderação, o que esse canal tem de oferecer. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.